certo? Nós vimos que reações de substituição são aquelas em que tem a substituição de um átomo por outro, geralmente de um hidrogênio por um outro átomo, tá? Então, nós tínhamos visto vários tipos, halogenação, vamos ver o que mais, a inserção de hidroxila, etc. Nós terminamos vendo o início da substituição em aromáticos, que era uma reação um pouco mais comum de acontecer porque ela não necessitava da quebra da aromaticidade. Então ela conseguia retirar um átomo de hidrogênio e inserir um outro átomo, e os elétrons continuariam deslocalizados lá no meio da mesma forma, sem nenhuma interferência, certo? Nós vimos na aula passada também que um tipo de substituição em aromático é a nitração, ou seja, inserção de um grupo nitro, NO2. E ele não ocorria sozinho, precisava de uma catálise, certo? O uso de um catalisador, que seria uma mistura de ácido sulfúrico com ácido nítrico. E aí isso geraria o grupo nitro positivamente carregado. E aí esse grupo nitro positivamente carregado ia ter tendência eletrofílica, ou seja, a atração por elétrons. E como o anel aromático é rico em elétrons, ele ia poder se inserir e ia sair o hidrogênio que estava aqui, né? Ele tem que sair para algum lugar e se combinava com outros elementos da mistura para formar água. Ou, no caso, recuperar o ácido sulfúrico, que está aqui negativamente carregado. Então, a hora que entra aqui, sai o hidrogênio que restabelece o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico ele não é consumido na reação. Ele continua na mesma concentração final que era inicial. A reação de sulfonação, a gente viu que também precisava de ácido sulfúrico bastante concentrado e esse triângulo, que significa aquecimento, precisa de calor. E aí ele gera água e SO3. O SO3 tem bastante tendência a receber elétrons. Ele tem muita vontade de ser atraído por moléculas ricas em elétrons. Então, ele se insere. No caso da nitração, o ácido sulfúrico ele é só um catalisador, tá? Ele não é consumido na reação. Na verdade, uma parte dele é consumida, mas ela é regenerada, certo? Aqui, na reação de sulfonação, esse SO3H ele vem todo do ácido sulfúrico. Então, vai consumir tudo isso daqui. Ele não é catalisador aqui. Vimos também reações de halogenação, ou seja, inserir halogênios em aromáticos. Tá? Só para a gente relembrar. Dependia de uma cisão heterolítica, ou seja, a quebra da ligação Cl-Cl, um dos Cl ia ficar com 2 elétrons e o outro ia ficar positivamente carregado, certo? E para isso acontecer, precisava da adição de um ácido de Lewis, que são aquelas espécies capazes de receber um par de elétrons, como o AlCl3, Bf3 e ferro, né, FeX3, sendo que o X pode ser cloro, iodo, bromo, tá? X representa um halogênio qualquer, ok? Quando a gente põe um Cl2 ou Br2 ou I2 com um ácido de Lewis, eles vão reagir, certo? E vão formar um halogênio positivamente carregado. Só que o que acontece? Quando um halogênio está positivamente carregado, eles já são grupos bastante eletronegativos. Lembra? Fon, cloro, bromo, pH. Então, cloro, bromo e, além do flúor, é claro, que a gente praticamente nem considera aqui de tão eletronegativo que ele é para essas reações. Então, eles são elementos bastante eletronegativos e quando você deixa eles positivados, eles ficam em desespero absoluto para conseguir elétrons de volta. E aí eles atacam o benzeno,
certo? E liberam HCl. Então, se você tem 1 mol de Cl2, você vai inserir um Cl só no anel, e o outro Cl desse 1 mol, ele vai para a formação de ácido clorídrico, certo? Então, 1 mol de Cl2 tem 2 moléculas de cloro, só que só uma é inserida no anel, tá? Dá para você inserir mais, dá para você inserir, sei lá, 6. Só que aí o que você precisa? Ter 6 vezes essa molécula de Cl2. E aí vai formar um benzeno com uma substituição sextupla e 6 ácidos clorídricos, ok? Agora, voltando agora e recomeçando a aula para o conteúdo de hoje. Dirigência em aromáticos. O que significa isso? Depois de uma primeira substituição, pode ocorrer uma segunda substituição, certo? Então, pernilongo tentando me matar aqui. Essa segunda substituição não vai acontecer em qualquer lugar, tá? Ela não vai ser aleatória. Ela depende de quem foi o primeiro ligante, certo? Porque cada ligante que se insere, ele pode ter um tipo de dirigência. Ou seja, ele dirige, ele guia para qual posição vai ser a próxima substituição, tá? Então, a partir do momento que deixa de ser um benzeno e passa a ser, por exemplo, nesse caso um fenol, já não é a mesma coisa substituir aleatoriamente, porque no anel aromático a gente tem que todos os hidrogênios eles são exatamente iguais. Mas aqui, os hidrogênios já não são exatamente iguais porque tem um grupo modificando a carga da molécula. Esses substituintes podem fazer essa dirigência para grupos orto-para, ou seja, quando o primeiro grupo inserido for OH, OR, que seria um éter, tá? Então R é uma cadeia de carbonos, OCOR, que seria um éster, uma amina, uma amina secundária ou terciária, certo? Quando for só um metil ou etil, que aqui está simbolizado por R, R são cadeias carbônicas. Se um aromático for ligado em outro aromático, ou se for halogênios. O que acontece se você inserir qualquer um desses ligantes nessa posição? Vai se tornar um grupo orto-para dirigente. O que significa? O próximo substituinte vai ser em orto ou em para. Não vai acontecer substituição em meta, tá bom? Então, se você tem uma hidroxila aqui formando fenol, você não vai conseguir fazer com facilidade um substituinte em meta. Você teria que fazer em algum impara para guiar para meta, e depois que guia em meta, aí você arranca o que estava lá, enfim. É um caminho enorme para você conseguir um substituinte aqui. Porque o que acontece? Se você insere grupos bastante eletronegativos, como o oxigênio, ele vai... Lembra que tinha as ressonâncias e tinha várias estruturas? Isso daqui é um resumo das estruturas. Mas vai formar várias e várias estruturas, e o elétron ele vai ficar concentrado mais nas posições orto e para. E como na substituição a gente gera compostos eletrofílicos, lembra que aqui a gente tinha o cloro eletrofílico, ou seja, tendência em ligar em moléculas ricas em elétrons, as posições orto e para vão ser as mais ricas em elétrons, então vão atrair os eletrófilos. E se a gente tem um grupo que não é o oxigênio ligado diretamente, você pode ter um carbono ou um nitrogênio intercalando esse oxigênio. O que acontece quando você tem outro elemento intercalando oxigênio com o anel? Ele vai se tornar metadirigente. Então não vai acontecer mais substituição em orto, a segunda substituição não vai mais ser em orto, nem em para. Ela vai ser só em meta.
tá? Por quê? Porque agora, por causa da alteração da ressonância, a carga negativa vai ficar concentrada nas posições meta do anel. Ok? E aí, o segundo reagente da mesma forma, vai ser muito eletrofílico. Ele vai interagir com as regiões mais ricas em elétrons. Certo? Aqui no caso do tolueno, o tolueno ele tem um CH3. CH3 está mostrado aqui como R, tá? Que seria um grupo alquílico normal. Então ele é orto para dirigente. Se você quer acrescentar nitro, fazer essa reação de nitração, mas no tolueno ou metilbenzeno, tanto faz, tá? Tolueno e metilbenzeno é a mesma coisa. Você põe lá 3 mols de ácido nítrico, catalisador ácido sulfúrico, vai inserir o nitro aonde? Em orto e para. E se você colocar um mol só, vai formar ou em orto ou em para. Provavelmente um pouco mais em para, porque aqui está muito perto desse grupo, e aí pode ser mais difícil de encaixar. Porque, lembra, impedimento estérico? Ocupa muito espaço, pode dificultar a inserção de um outro grupo. E se você tem o ácido benzoico, ó, COOH, o carbono está ligado diretamente no anel e tem um oxigênio em seguida. Lembra? Grupos com oxigênio, mas intercalados por outro elemento, como carbono, nitrogênio, etc. O enxofre, o que acontece? Meta-dirigente. E aí, aqui você faz a mesma coisa, ó, halogenação com um ácido de Lewis. A halogenação vai ser em meta, sempre. E como você só tem um mol do reagente, vai formar só esse produto. Se você colocar 2 mol, vai formar aqui e no outro meta substituição. E por que esse produto é único? Porque se você substituir nesse meta ou nesse meta, na hora que você gira a molécula, é a mesma coisa, tá? Porque você arrancou o hidrogênio e inseriu outra molécula no lugar. Não tem estereoisomeria, certo? Então, ou vai ser meta aqui, ou vai ser meta aqui, que vai ser a mesma coisa. Se você dobra a molaridade, vai ser dupla substituição, certinho? Alguma dúvida por enquanto? Podem responder aqui que eu consigo ver vocês. Tudo certo? Tranquilo, então tá ótimo. Então, só pra gente ver, com o mesmo reagente, então com o Cl2 e o tolueno, ou metilbenzeno, a gente, dependendo da condição de reação, a gente tem produtos completamente diferentes. Então, se a gente põe luz e calor, aqui representado pelo Sol, mas lembrando, não quer dizer que para uma reação ter luz e calor você vai ficar segurando ela no Sol, tá? Se bem que em Ribeirão tá de um jeito que, pelo amor de Deus, acontecem essas reações. Mas geralmente é um comprimento de onda específico, sei lá, 340 nanômetros. E um calor de 200 graus, então é tudo em condição controlada. O que vai acontecer com luz e calor? Cisão homolítica do cloro, formação de radicais livres, e o radical livre vai atacar aonde? No aromático ou na cadeia carbônica saturada? Lembra que era assim que a gente fazia halogenação em alcanos? Então ele vai atacar a cadeia saturada. Ele vai atacar o que representaria um alcano. Então você forma esse produto com liberação de ácido clorídrico. Mas se você põe no escuro, certo? Você deixa ela escondido no ambiente escuro e frio. Frio, em geral, essas reações são 0 graus, coisa assim, não é tipo frio absurdo. Mas pode ser que seja em algumas condições, tá? Com um ácido de Lewis, o que vai acontecer? Em vez de ter preferência para atacar a cadeia carbônica, vai atacar o anel aromático em orto e para, porque esse daqui é orto para dirigente, certo? Então, dependendo das condições que você coloca, muda completamente a reação. Esterificação de acila, como que acontece? O que é uma acila?
é qualquer grupo que tem uma cadeia carbônica, um carbono ligado a outro carbono ou hidrogênio e dupla O. Como assim? É difícil de visualizar olhando assim linearizado, mas ácido carboxílico é uma acila, então carbono ligado com carbono, que pode estar ligado com outro hidrogênio, ou hidroxila com dupla O. Um cloreto de acila é uma acila, tá? E um anidrido também é uma acila. O que é esterificação? É você transformar essas acilas em éster. Então, esterificação, tornar éster. Geralmente, como que acontece essa reação? Você reage um ácido carboxílico, anidrido ou cloreto de ácido com um álcool ou um fenol. Em geral, fenol a gente usa mais para cloreto de ácido, mas enfim, só para vocês saberem. A gente interage com um álcool e a hidroxila do álcool vai parar aqui. A hidroxila do ácido carboxílico se solta e forma água e o álcool fica emendado no ácido carboxílico, formando um éster, ó, C dupla O cadeia carbônica, que pode ser, esse álcool pode ser um metanol, e aí vai formar um éster com um carbono aqui, pode ser um etanol, que forma um éster com 2 carbonos, etc. Em suma, geralmente você usa um pouquinho de ácido nessa reação, não é nada muito ácido, tá? Só um pouquinho de ácido você coloca na reação para catalisar e põe um álcool. Álcool e uma acila. O álcool reage com a acila libera água e o álcool se funde com a acila, formando um éster. Temos um ácido carboxílico, que geralmente forma uma reação reversível, um equilíbrio químico. Então, se tiver muito ácido, você vai ter mais formação para um lado. Se tiver pouco ácido, desloca para o outro lado, certo? É difícil isolar um produto, porque a reação fica indo e voltando sem parar. Se você tem reagentes mais fortes, como um cloreto de acila, que pode ser mais reativo e mais estável a ligação, como forma uma reação mais estável, ele não vai voltar ao equilíbrio, tá? Então vai ficar fixo formar esse produto. Aqui, ó, cloreto de acetila com fenol. Ele vai formar um éster com liberação de ácido clorídrico. Anidrido com etanol vai formar um éster mais liberação de um ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico pode reagir com outro álcool formando produtos. Certo? Aqui é a reação para vocês entenderem melhor. Tá? Já vai recomeçar o GIF. Então, aqui, não sei quem faz fundo amarelo, você tem um álcool e um ácido carboxílico. Você libera a hidroxila, você libera uma água do ácido carboxílico, o OH do álcool interage e forma um éster. Então, ó, esse hidrogênio do álcool sai, junta com a hidroxila, vai embora formando água e forma uma ponte de éster, forma uma ligação éster. Ok? Por isso que libera água, porque sai hidroxila da acila e sai hidrogênio do álcool. E aí junta, forma água e o resto se liga. Ok? Hidrólise é uma das reações mais populares. Hidrólise significa quebra mediada por água. Então, lise, quebra, hidro, água. Então, geralmente ela é mediada por água. É você desfazer aquela ligação que a gente tinha acabado de fazer. A gente não fez esterificação. A hidrólise é o oposto. Ela é a quebra de um éster em um ácido carboxílico, em geral. Certo? Então, se vocês olharem aqui, é exatamente a mesma reação de esterificação, é a de hidrólise ácida, só que uma vai para um caminho e a outra vai para o outro. Se o meio está muito ácido, vai tender a quebrar o éster e formar ácido carboxílico. Se o meio está um pouquinho menos ácido, vai
juntar o ácido carboxílico com o álcool e vai formar éster e água. Então fica nesse equilíbrio, dependendo do pH, tá? Isso geralmente quando a hidrólise é ácida. Então, hidrólise ácida, você quebra. De repente, se diminui a acidez, esterifica de novo. É a mesma coisa que a gente tinha visto antes, tá? Só que meio que o oposto, certo? Tudo dependendo do equilíbrio. E você tem a hidrólise alcalina, que é em meio básico. Ela é irreversível, certo? Em geral, tá? Se você variar muito o pH, ela pode se tornar reversível, mas em geral, naquele pH da reação, ela não se reverte. Ao contrário da hidrólise ácida, ela se reverte no próprio pH da reação. Para a saponificação ou hidrólise alcalina se reverter, você tem que induzir uma alteração no meio, ok? Uma pequena diferença. Então aqui você tem um éster e você põe uma base forte, como NaOH, KOH. Se tiver água no meio, então um meio aquoso, o que acontece? Você tem a formação de um sal de ácido e álcool. Essa é a reação que se usa para fazer sabão. Então, sabe sabão caseiro? Tem muita mãe que faz, é bem legal. Você pega banha, gordura ou óleo de cozinha, que são ésteres de cadeia longa, e você põe hidróxido de sódio, certo? Base forte, que é bem difícil comprar, mas é possível. Ou às vezes até carvão vegetal, se eu não me engano. Você pega resto de carvão e põe resto de carvão. O que vai acontecer quando mistura com água? Vai formar essa reação, você forma aquelas pedras de sabão e liberação do etanol, que geralmente evapora enquanto vai formando a barra. Então, por isso, saponificação, reação de fazer sabão, sapone, sabão, tá? Então, reação de saponificação é você quebrar um éster em um sal de ácido carboxílico num meio alcalino. Aqui, a reação de saponificação. Você tem a gordura de coco, nesse exemplo, tá vendo? Ó, cadeia longa, um éster de cadeia longa ligado entre si aqui. E é um éster cis. O que acontece se você põe base forte, isso aqui, ó, 3 mol de base para 1 mol de gordura. Você libera glicerol, que é um poliol, ou tipo várias moléculas de álcool juntas, que podem evaporar, ou pode até dar uma viscosidade melhor para o sabão, e você forma o sal de ácido graxo, que é o sabão, podendo até desfazer essa dupla no meio da reação, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Mas aí você forma o sabão, cadeia longa, e aqui carregado. E por último, da nossa aula de substituição, a reação de transesterificação ou transesterificação. O que significa transesterificação? Você transforma um éster em outro éster. Antes a gente transformava um ácido carboxílico em éster, ou o que seria a reação de esterificação, ou transformava um éster em ácido carboxílico, que seria a hidrólise. Agora a gente transforma um éster em outro éster, chamado transesterificação. Então, você substitui a cadeia curta ou a cadeia longa por uma outra cadeia, tá? É uma reação catalisada por ácido, então tem que estar meio ácido, e pode ser reversível também, dependendo de quão ácido tá. E é muito importante para fazer o biodiesel, que seria aquele combustível tipo álcool, tá? Para substituir gasolina, que seria menos poluente, você usa restos de bagaço de cana, etc. Restos de óleos, certo? Como combustível de carro. Então, o que muda é a cadeia alcoxi. Aqui você tem um acetato de etila. Quando você reage com o metanol em meio ácido, em vez de ter um acetato de etila, você pode converter ele em acetato de metila mais etanol. Qual que era a diferença para a hidrólise? Ó, na esterificação você usava ácido com álcool. Na hidrólise você usa éster com água. Aqui você usa éster com álcool, tá?
mudou esse segundo reagente. Não é água, é álcool. Então, se você põe éster e um álcool em meio ácido, o grupo que é do éster vai passar a ser o grupo da cadeia alcoxi. Porque, lembra, ele substitui aqui, da mesma forma. Só que em vez de ser uma água se inserindo, insere junto a cadeia. Se você colocar metanol, etanol aqui, você pode formar de volta um acetato de etila, porque ele se insere aqui de volta, sai esse metanol e entra o etanol no lugar. Se você colocar uma cadeia bem maior aqui, ó, então OH, cadeia gigante, vai inserir essa cadeia gigante no lugar, e assim por diante, tá? Então aqui você tem óleo vegetal, você coloca etanol, o que acontece? Você quebra essas ligações do óleo vegetal, certo? Você quebra aqui e nesse lugar se insere o etanol. E aí o etanol pode ser queimado gerando combustível, ok? Aqui formando biodiesel, tá? Com esse etanol aqui forma biodiesel e que é muito mais energético que o etanol. Por isso que a gente usa etanol, porque a gasolina ela faz o carro andar mais, né, com o mesmo volume. Por quê? Porque ela fornece mais energia. E o biodiesel fornece mais energia que o etanol. Então por isso que vale a pena você gastar etanol para fazer biodiesel. Só que essa reação ainda é um pouquinho cara, por isso que não é tão popular. Tudo certo na nossa aula de substituição, reações de substituição? É muita reação. Vocês não têm que aprender todas, tá? É só para vocês entenderem como que são as substituições. Porque nem eu sei de cor isso, tá? Todas essas reações que a gente está vendo em aula, eu vi durante 6 meses na faculdade. Tá? Então é impossível que vocês aprendam tudo agora em 3 aulas. É impossível. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida, falem agora ou calem-se para sempre. Eu estou vendo aqui o chat, podem falar alguma dúvida, senão a gente vai para a adição. Todo mundo calado para sempre. Então, o juiz de paz vai continuar o casamento aqui. Reações de adição. Então, provavelmente a gente vai ter que ver na aula que vem também. Reações de adição. O que acontece? Mesma introduçãozinha da última aula. A gente mistura a substância A com B, forma um reagente. Seria esse caso de adição, aqui a reação. Então a gente tem 4 tipos: substituição, adição, eliminação, oxirredução. A gente já eliminou essa porque a gente já viu ela. Agora nós vamos ver a de adição e nas próximas aulas as demais. Como que acontece a de adição? Você tem 2 reagentes, eles se combinam e formam um produto só. Geralmente você precisa de ter compostos com insaturação, ou seja, pelo menos uma ligação dupla, ok? Por quê? Porque ele não vai substituir o hidrogênio, ele vai se inserir no lugar da dupla. Então ele vai ser adicionado, ok? Vai ser adicionado esse composto no lugar da dupla. Tá? Aqui a gente vê o mecanismo. Então a gente tem C dupla C e aqui tem A e B. O A se liga em um dos átomos de carbono e o B se liga no outro átomo de carbono, todos se combinando na reação, ok? Então se desfaz, ó, o positivo é atraído pela dupla, depois aqui fica positivado e atrai a molécula mais negativa. Qualquer ligação pi pode sofrer adição, não é só carbono-carbono. Pode ser ligação pi tripla também, tá? Ou seja, 2 ligações pi na mesma molécula. Então pode ser carbono-carbono dupla, carbono-carbono tripla, C dupla O, C dupla N, C tripla N. Todas essas podem eventualmente sofrer adição. Mas depende do reagente que você coloca, das condições do ambiente, etc.
e às vezes até alguns cicloalcanos podem sofrer adição. Tá bom? A gente vai ver ainda na aula. Por que que acontece? Depende da reação, precisa de ter ligação π. A ligação π geralmente ela é mais fraca que a ligação sigma. Então, é mais fácil a gente quebrar a ligação π e inserir outro elemento do que quebrar sigma, arrancar um hidrogênio e colocar outra coisa no lugar, tá? Então, ligação π é fraca comparada a sigma. Facinho de quebrar ela e inserir alguma coisa. Sigma, aqui, difícil de quebrar, tá? Difícil de quebrar para substituir, ok? Então, se tiver ligação dupla, vai ser preferível que aconteça a reação de adição no lugar da reação de substituição. E a gente vai ver que muitas reações de adição são similares, como a hidrogenação. O que é hidrogenação? Inserir hidrogênio. Também é chamada de hidrogenação catalítica. E acontece mediada por catalisador. Então, alguns metais, a gente precisa de ter alguns metais no meio da reação para estimular a reação a acontecer. Sem esses metais, vai demorar muito para ela acontecer, pode ser que ela nem aconteça. Quais são os metais? Platina, paládio, níquel. E o que acontece? A gente hidrogena as ligações duplas e, se for um alceno, ou seja, uma ligação dupla, vai formar sempre um alcano, tá? Ligação dupla vai ser sempre ligação simples. Ligação dupla, ligação simples vai ser o produto irreversível nessas condições. Se você tiver uma ligação tripla, depende da quantidade de hidrogênio que você coloca. Se você coloca 1 mol de hidrogênio só, você vai inserir um hidrogênio aqui e um aqui. Vai consumir esse 1 mol. E ainda vai sobrar uma dupla. Aí você tem que fazer o quê? Colocar mais um hidrogênio para formar simples. Então, para você converter um alcino em alcano, você precisa de 2 mols de gás hidrogênio. Lembrem que antes você inseria um átomo de reagente e o outro formava um ácido ou água. Aqui não. Aqui você insere os 2 átomos da molécula de gás. Então, se você tem H2, vai inserir os 2 hidrogênios, vai inserir esse 1 mol aqui, certo? Então, para você converter etino em etano, você precisa de 1, 2, 3, 4 hidrogênios, ou 2 mols de H2, que daria 4 hidrogênios da mesma forma. A hidrogenação não acontece só entre carbono dupla carbono, carbono tripla carbono. Pode também acontecer em C dupla O, com NH2, com aldeído, só que em condições muito violentas acontece hidrogenação. Em condições brandas não ocorre, tá? Então, em condições brandas, se você coloca esse buteno com um aldeído nessa parte aqui, na outra ponta, vai reduzir, vai hidrogenar só essa parte da dupla. A parte do aldeído vai ser intocada, por quê? Porque condição branda. O que significa branda? Significa calma, tá? Uma reação que não é muito exagerada, ok? Então, como que acontece? O hidrogênio se insere na superfície do catalisador e o catalisador diminui o estado de transição, a energia necessária. Aí, o alceno se liga no catalisador também, e aí o catalisador transfere um hidrogênio, depois transfere o outro hidrogênio que estava inserido na placa de metal. Então a placa de metal recebe os hidrogênios, depois ela recebe o alceno, transfere tudo e volta a ser uma placa de metal normal. Ela é muito importante, essa reação, para a gente fazer a margarina. Então, se você ler o rótulo da margarina, é óleo vegetal hidrogenado. É essa reação que eles fazem. Então põe platina, uma placa de platina,
vai borbulhando hidrogênio líquido ou gasoso, né, depende da condição, junto com óleo vegetal. Então, óleo de cozinha, óleo de soja. Se você for bombeando hidrogênio, vai desfazer essa insaturação, vai deixar de ser uma gordura mono ou poliinsaturada e vai passar a ser uma gordura saturada. Gorduras saturadas têm empacotamento mais firme. Como o empacotamento é mais firme, elas podem ficar em estado sólido. Então, o óleo vegetal passa de líquido para margarina, que é o estado sólido, claro, se põe na geladeira. Certo? Então, tudo que a gente muda é hidrogenando as ligações duplas do óleo e faz margarina. Reação de halogenação. Acontecia como substituição, mas aqui a gente vai ver como acontece na forma de adição. Você insere os 2 átomos de cloro, os 2 de bromo ou os 2 de iodo. E é bem simples de acontecer, porque eles são muito eletronegativos. E eles vão ser atraídos pela carga elétrica negativa da ligação dupla. Lembra, ficam elétrons concentrados lá. E não requer catalisador nem aquecimento. Lembra que para inserir halogênio em alcano por substituição, precisava de luz para fazer radical livre, não sei o quê. Aqui não. Aqui, quando é alceno, você só mistura. Mistura cloro gasoso com alceno, aconteceu a reação. Simples assim. Tá? Por quê? Porque ligação pi é mais fácil de quebrar do que ligação sigma. Então você não precisa retirar hidrogênios para colocar nada. Você coloca um cloro aqui e um cloro aqui, quebrando a ligação. Certo? Mesma coisa aqui com ciclo alcenos. Quebra a ligação e aí o carbono sempre faz 4 ligações. Se ele estava fazendo uma dupla e você quebrou, agora ele vai ter que fazer 2 simples. Por isso que a gente reage com 2 mols aqui. Então, esse carbono está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Se você quebra essa ligação dupla, ele vai ter que fazer 1, 2, 3, 4 ligações para se estabilizar. No caso de ligações triplas, o comportamento é igual na hidrogenação, então depende da estequiometria. Se você inserir 1 mol só de gás cloro, vai formar alceno. Se você inserir 2 mols, vai formar alcano. Um alcano com 4 halogênios inseridos. Tá? Então tudo depende do número de mols que você coloca. Uma coisa muito legal é que o iodo e bromo eles têm cores. Então lembra, o iodo ele era mais roxo, o bromo ele era mais avermelhado, e quando ele reage e forma a halogenação, os compostos, os produtos geralmente são incolores. E aí você vê se a reação está acontecendo, tá? Por exemplo, aqui. Se você põe bromo num alcano, não vai acontecer a reação. Por quê? Porque você precisaria substituir. Você precisa de luz, calor e não acontece. Se você põe o bromo, como a reação não acontece, fica mais avermelhado porque ainda tem bromo não reagido. Se você põe o bromo com alceno, tem ligação dupla. Vai ter a adição nessas ligações duplas. Vai formar um produto e vai consumir a cor, vai sumir a cor. Por quê? Porque só o bromo molecular vai ter a cor. Ligado no alceno, que se tornou um alcano, perdeu a cor. E a gente sabe que acontece a reação. Aqui é um mecanismo bem simplificado de como que acontece a reação. Então, você tem a ligação apolar, né? Covalente apolar. Lembra que em um momento ou outro, os elétrons podem ficar concentrados em um lado ou no outro. Lembra que tinha o dipolo induzido? Pelo dipolo induzido, um dos bromos vai ficar mais positivo. A ligação dupla vai roubar o bromo positivo. Por quê? Porque ela é negativa, ela vai sentir atração pelo positivo. Lembra que a gente falou que era eletrofílico? Só que geralmente o que acontece não é o positivo se inserindo no negativo.
em geral, mas isso é mais minucioso. O negativo que rouba o positivo. Enfim, a dupla rouba um bromo. Sobra outro bromo com carga negativa. E sobra um carbono com carga positiva. Ele tá negativo, o outro tá positivo, tá todo mundo de boa. Eles reagem. Por isso que insere 2 bromos. Tá? Inserção de HX, ou seja, HCl, HBr ou HI, tá? Qualquer um dos halogênios. O que muda de antes? Antes, a gente inseria 2 hidrogênios, 2 halogênios, e agora aqui a gente insere um hidrogênio e um halogênio, tá? Insere um átomo de cada. Que foi o primeiro mecanismo que eu mostrei nos slides. Então você usa ácido clorídrico. O hidrogênio, a carga positivada é roubada por um da dupla e a carga negativa depois é roubada pelo outro no mesmo mecanismo que o bromo. Tá? Mesmo mecanismo que esse. Rouba primeiro a carga positiva, depois fica positivado e rouba a carga negativa. Aqui é a mesma coisa, só que você usa um ácido. Tá? Um ácido halogenídrico. Esse é o nome, ácido halogenídrico. Ela não precisa de catalisador porque o próprio ácido catalisa a reação. Então ele catalisa e é consumido junto com a reação. Então ele facilita a própria reação acontecer. Como você insere 2 elementos diferentes, você pode ter mistura de produtos dependendo do reagente que você tiver. Tá? Então se você tiver mais que uma dupla, você pode ter inserção mais na dupla da esquerda do que na dupla da direita. Isso a gente vai ver depois por quê. E segue uma regra chamada Markov-Nikov. Olha que nome bonito. Regra de Markov-Nikov. O que significa? Significa que o hidrogênio do ácido vai se inserir sempre, sempre, sempre no carbono que mais tem hidrogênios. Tá? Então não vai ser aleatória essa inserção. O carbono que mais tem hidrogênios vai receber o outro hidrogênio. E aí o halogênio vai para o carbono que tem menos hidrogênios. Como assim? A gente olha aqui esse propeno. Esse carbono é o mais hidrogenado, porque esse carbono está ligado em 2 hidrogênios. Esse carbono está ligado em 1 hidrogênio. Então, a inserção de hidrogênio vai acontecer aqui. E vai formar esse produto aqui, jamais esse produto. Então o cloro vai se inserir no carbono que tem menos hidrogênios ligados nele. É uma regra, tá? Que eles perceberam o comportamento. Por aquelas questões de eletronegatividade e tal, mas é uma coisa meio avançada. Então basta a gente entender a regra, tá? Decorar a regra. Markov-Nikov insere hidrogênio aonde já tem muito hidrogênio. Ok? E forma um produto principal. Se for alcino, depende da estequiometria de novo. Então, primeiro forma um alceno, se você insere outro ácido, aí forma um alcano. Seguindo Markov-Nikov. Aí, tudo na química tem exceção. Se você tem um HBr, como você tinha aqui, mas você usa peróxido, tipo água oxigenada, ou seja, H2O2, aí vai desobedecer Markov-Nikov, vai fazer o oposto do mecanismo de Markov-Nikov. Por quê? Porque o peróxido ele vai induzir a formação de radicais livres. E a formação de radicais livres vai ser mais aquele mecanismo de substituição do que mecanismo de adição, tá? Então só desobedece Markov-Nikov se tiver peróxido no meio. E aí você pode induzir o produto que você quer. Eu quero um produto que tenha o bromo nessa ponta. Se você quer que ele esteja nessa ponta, você faz adição HBr. Se você quer que ele esteja mais para o miolo, desobedecendo Markov-Nikov, você usa peróxido. Certo? Então, dependendo da condição, você muda a reação. Reação de hidratação, ou seja, não é hidratar o cabelo com babosa, essas coisas, tá? É hidratar as moléculas, é inserir água. Você precisa de um ácido para catalisar, não precisa de ser um ácido muito forte, e
obedece a regra de Markov-Nikov. Então, hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio, da mesma forma. Aqui no eteno vai entrar nesse carbono ou nesse? Qual que tem mais hidrogênio? Os dois têm o mesmo tanto de hidrogênio, então nesse caso tanto faz, ok? E aí insere a água, tá? Entra a água e libera um H+. Na verdade, o H+ fica na reação catalisando. Então, libera o H insere numa ponta e o OH insere na outra. Tá vendo? Ó? Um hidrogênio da água veio aqui e a hidroxila veio em outro lugar. E aí você forma álcool com essa reação. Aqui, obedecendo Markov-Nikov, esse carbono seria o mais hidrogenado, esse daqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque esse carbono tem um hidrogênio, esse carbono aqui tem 2 carbonos, a terceira e a quarta ligações também são de carbonos. Então esse carbono tem 0 hidrogênios, esse daqui tem 1 hidrogênio. Ele é mais hidrogenado, obedece Markov-Nikov, insere o hidrogênio aqui e a hidroxila insere aqui nesse bracinho, tá? Por isso que acontece só esse produto. Então nunca vai inserir a hidroxila aqui embaixo. Por quê? Porque obedece Markov-Nikov. Não é possível adicionar 2 águas em ligações triplas. Por que que isso não é possível? Depois que você faz a primeira adição, você forma um enol. E o enol, ele forma tautômeros. Lembra que a gente viu aquele tipo de isômeros que se movimentam? Então fica fazendo e desfazendo a ligação. Então o enol, ele passa a ser uma cetona. E aí deixa de reagir como um alceno. Entenderam? Fica menos reativo. Por quê? Porque reagia C+C. Como formou enol e formou a tautomerização, vai formar COO em vez de C+C. E aí não dá para fazer segunda hidratação. Tá? E se for pode formar um aldeído também, mas o único que forma aldeído é quando a molécula é o etino. Então, C+C. Então, HC+C. Por quê? Porque obedece Markov-Nikov. E aí vai sempre o hidrogênio para o que tem mais hidrogênios. Se vai para o que tem mais hidrogênios, insere o hidrogênio aqui. No caso do propino, então eu formaria uma hidroxila aqui. Formaria o enol, forma tautômero, que é cetona. E se for C+C, substitui um, adiciona o enol no outro. E aí, de qualquer jeito, enol ou vai formar o aldeído, porque não tem cadeia carbônica para estender naquela ponta. Entenderam? Tá? Próxima aula a gente continua vendo as demais reações.